Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sagas Geek. Hoje é dia de falar a história da saga de Meridian. Lembrando que esse vídeo vai ter spoilers caso você não tenha lido os quadrinhos. Tudo começa quando a Will vai para Heatherfield junto com a mãe dela e elas estão de mudança em um dia chuvoso. Nesse dia, o Cedric e o Vatek já estavam à procura dela e eles já sabiam que ela ia chegar nessa cidade. No outro dia é o primeiro dia de aula da Will, então ela conhece a Tarani, que é uma outra menina que estuda no colégio de Sheffield, e depois a Cornélia, a Irma, e a Elion e a Haylin. Então a diretora anuncia que vai ter uma festa de Halloween na próxima noite, e a Will decide que vai ir para essa festa junto com essas novas amigas dela. Só que nessa festa acaba acontecendo um acidente, e esse acidente acaba sendo um pequeno incêndio. E depois desse dia, elas acabam todas sonhando o mesmo sonho, e nesse sonho elas veem um cristal. Então elas decidem se reunir na casa da Haylin para discutir sobre esse sonho. Então a avó da Haylin acaba entregando para Will o mesmo cristal que elas viram no sonho. Então ela revela que elas são as guardiãs de Kandrakar e que elas foram escolhidas para serem as guardiãs da muralha, assim como a avó da Haylin também foi escolhida no passado. Então a Will acaba sendo escolhida para ser a portadora do coração de Kandrakar, que é aquele cristal. A Irma, que é a menina mais piadista, acaba sendo a guardiã do elemento da água. A Tarani, que é a menina mais medrosa, acaba sendo a guardiã do elemento do fogo. A Cornélia, que é a menina mais metida, acaba sendo a guardiã do elemento da terra. E a Haylin, que é a menina mais sonhadora, acaba sendo a guardiã do elemento do ar. Depois desse encontro, as 5 acabam não acreditando direito no que a avó da Haylin fala para elas. Mas então a Elion acaba contando para elas que na festa de Halloween ela tinha sido abordada por um homem mais velho chamado Cedric. E esse homem ela tinha achado muito bonito e eles tinham marcado um encontro. Esse encontro ia ser marcado em um ginásio. E esse ginásio era meio abandonado. E a Haylin e a Will vão junto com elas nesse ginásio. E quando elas chegam lá, a Elion não está lá, mas elas encontram o Vatek, que é aquele monstro que já tinha aparecido no começo da história. Então ele acaba atacando elas e a Will reage usando aquele coração de Kandrakar e elas acabam se transformando nas guardiãs. Então elas usam os poderes delas pela primeira vez. E elas acabam conseguindo derrotar o Vatek e ele acaba recuando. Então no dia seguinte as meninas decidem que elas têm que treinar esses poderes dela. Então elas vão em um lugar abandonado para treinar esses poderes. Enquanto isso, a Haylin na casa dela acaba recebendo o mapa dos 12 portais da avó. Então ela acaba recebendo a notícia de que a avó dela faleceu. Então todas as meninas vão pro velório da avó dela e elas acabam enxergando a Elion. Só que a polícia acaba dando notícia de que a Elion está desaparecida e os pais dela também. Então elas vão até a casa da Elion para ver o que aconteceu. Então naquela casa dela não se encontra ninguém, ela está abandonada. Então elas acabam indo até o porão daquela casa e naquele porão, mais uma vez aquele monstro Vatek, e também a casa começa a atacar elas como se estivesse viva. Então elas têm que de novo usar os seus poderes para lutar contra a própria casa e contra o Vatek. Então elas descobrem que também tem um menino da escola delas que está desaparecido, que é o Andrew. Então a Irma revela que ela sabe onde está o Andrew. Que na noite passada ela sabia que o Andrew ia para uma festa e como ela gostava muito do Andrew há muito tempo e ele nunca notava ela decidiu se transformar para mudar a sua aparência e chamar a atenção do Andrew. Só que quando ela consegue chamar a atenção dele, ele tenta beijar ela, então ela fica nervosa e transforma ele num sapo. Ir até um pântano e encontrar um sapo que seja o Andrew para conseguir transformar ele de volta. Então as meninas descobrem que aquele portal que a avó da Haylin tinha entregado era um mapa que mapeava todos os portais entre o mundo delas e o outro mundo. A única informação que elas têm desse mundo é que ele se chama Metamundo. Então, pela primeira vez, elas vão para o Metamundo
E quando elas chegam lá, elas veem que a Helion está lá. Então a Helion revela que o nome desse mundo é Meridian e que ela foi para lá porque naquele encontro que ela teve com o Cedric, naquele ginásio, ele mostrou para ela toda a história dela e mostrou para ela que o irmão dela, o Phobos, que é o príncipe, estava esperando por ela, e também ele mostrou que os pais delas enganavam ela porque eles tinham outra aparência e também tinham outros nomes, e eles eram de Meridian, mas eles nunca tinham contado isso para ela em toda a vida dela. Então as meninas voltam pro mundo delas, só que quando elas voltam, elas têm que deixar a Tarani para trás, porque a Tarani tinha sido capturada pelo Cedric, que é um aliado do Phobos. E a Tarani ordena que elas voltem sem ela. Então elas voltam pro mundo delas sem a Tarani, e elas decidem que vão voltar para lá para resgatar ela. Descobrem um novo feitiço, e esse feitiço elas criam uma cópia da Tarani. E essa cópia vai fazer com que todo mundo na cidade e a família dela não descubram que ela foi para o outro mundo. A Irma então está desconfiada da professora de matemática delas e ela acha que ela é uma pessoa de Meridian. Então ela invade a casa dela junto com a Helin para tentar descobrir se isso é verdade. E por incrível que pareça, ela estava certa. A professora de matemática era uma pessoa de Meridian. Então ela revela que ela era a babá da Helion e ela também foi a responsável por trazer a Helion para o nosso mundo. Então as meninas pensam num plano para voltar para Meridian e resgatar a Tarani. Então elas criam as cópias delas mesmas e essas cópias vão ficar vivendo a vida delas enquanto elas vão para o outro mundo. Enquanto elas vão para o outro mundo, a Helion fica mostrando ilusões para Tarani e nessas ilusões ela mostra a vida das meninas sem ela e ela mostra que elas nem estão sentindo a falta da Tarani. Então a Tarani acaba caindo nesse truque da Helion. Só que quando as meninas encontram a Tarani, ela finalmente consegue se libertar da jaula que ela estava presa. Então ela liberta todas as outras meninas e a Helion e o Cedric acabam fugindo e as guardiãs conseguem voltar para a Terra. Então, quando elas desfazem o feitiço daquelas cópias delas, elas veem que as cópias tinham feito várias coisas que elas não queriam. Como, por exemplo, a cópia da Irma tinha marcado um encontro com o Martin, que ela não queria de jeito nenhum um encontro com ele. E a cópia da Will também tinha beijado o Matt sem a permissão dela. Depois ela acabou dando um tapa na cara do Matt porque a mãe dela tinha mandado ela fazer isso. Então a Irma vai ter um encontro com o Martin em um museu. E nesse museu ela acaba vendo uma pintura, e essa pintura é de Meridian, e essa pintura também está enfeitiçada, porque ela acaba sugando as guardiãs para dentro dessa pintura. Então, dentro dessa pintura, elas conhecem o Elias, que é o artista que pintou aquele quadro, e o Elias acaba falando que ele não consegue tirar elas da pintura, que o único jeito de fazer isso é encontrando uma água que está guardada em uma torre. E essa água dessa torre vai fazer com que a tinta dele funcione de novo, porque a tinta dele perdeu a função de pintar. Então, quando elas finalmente encontram essa água, elas conseguem fazer a tinta do Elias funcionar de novo. Então, elas ganham poderes dentro dessa pintura, porque quando elas entraram na pintura, elas não tinham poderes. Então, com os poderes delas de volta, elas conseguem abrir um portal e voltar para o nosso mundo. As guardiãs, elas fechavam os portais apenas usando seus poderes, né? Só que todos os poderes tinham que estar combinados para conseguir fechar os portais. Só que o coração de Kandrakar conseguiu a função de abrir os portais para Meridian, porque ele tinha absorvido o selo de Phobos, que era de um livro que elas tinham roubado de Meridian. Então o Cedric ele se disfarça de um bibliotecário de uma livraria da Terra, e nessa livraria ele fica observando a vida das Witch. E o Cedric acaba também se disfarçando do professor de história das Witch. O professor de história também está tendo um caso com a mãe da Will. Enquanto isso, a Will está tendo treinos de natação com uma treinadora chamada Vera. Só que essa treinadora acaba se revelando que na verdade era a Helion disfarçada.
Então a Cornélia começa a se lembrar da vida dela com a Aelion quando elas eram melhores amigas na Terra,